Glória a Deus. Quero reforçar aí esses convites. Você, mulher, não deixe de participar desse jantar, é o último jantar. Eu queria ir, mas a minha mulher me barrou, que eu sei que vai ser muito bom. E também o jantar de ação de graça, você pode ir com toda a sua família, então não deixe de procurar o pastor Marcelo no final. E participe. O final de ano está chegando e muitas comemorações. E na sexta-feira o nosso culto de batalha espiritual está uma benção. Temos mais 3 sextas-feiras. Foram 5 sextas-feiras nessa nova série. E creio que Deus vai te ensinar cada dia a batalhar espiritualmente. Amém? E hoje, quem esteve aqui pela manhã, tão poucos estiveram aqui pela manhã, né? E se os irmãos colaborarem aqui com essa luz, eu vou poder ver vocês melhor, né? Porque está quase bom. Agora estou quase vendo vocês, né? Mas eu sei que Ele vai ajeitar tudo isso aqui e eu vou ver vocês como a luz do dia. Ó, que bênção, quanta gente bonita essa noite. Pela manhã eu ministrei uma palavra, viva a promessa do Senhor sobre as nossas vidas, e eu creio que Deus vai continuar falando. Então você que veio pela manhã, vai receber a continuação da palavra, e eu creio que vai ser uma grande bênção. Amém? E quem não veio, quem não voltou, vai depois ver pela internet, em nome de Jesus, porque não deu tempo de eu terminar pela manhã, mas vamos dar um reforço agora. Amém? Fecha os teus olhos, eu quero orar com você. Eu creio que o Espírito Santo de Deus já fez grandes coisas nesta noite, vai continuar fazendo. Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar, te agradecer, colocar nossas vidas, Senhor, diante do teu altar. Clamar, Senhor Deus e Pai, o teu poder, a tua graça, a tua misericórdia, que eu diminua, que o Senhor cresça, que toda honra e glória seja dada a Ti neste lugar, que teus anjos estejam acampados ao redor dessa igreja, Senhor Deus e Pai, fazendo calar, Senhor Deus e Pai, toda voz contrária, Senhor Deus e Pai, faz calar através do Teu Espírito Santo na mente, no coração de cada um, e que toda obra contrária caia por terra pelo poder e autoridade do nome de Jesus. E a Ti seja a honra, a Ti seja a glória, a Ti seja o louvor para sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Vocês estão bem? Pós-feriado, muitos estão viajando ainda, estão chegando aí de viagem, porque amanhã é dia de branco, né? Não sei por que dizer esse negócio dia de branco, porque é um dia que trabalho. Então, mas muitos estão viajando, inclusive o pastor Wagner está no Rio de Janeiro, mas em nome de Jesus, vamos ministrar essa palavra aqui ao coração de vocês. Viva a promessa! Deus tem promessas para cada um de nós, amém? Você sabe quais são as promessas de Deus para a tua vida? Hoje pela manhã eu perguntei ao irmão, ele disse, não sei. As promessas de Deus para a nossa vida é a vontade dEle, e tem algo maravilhoso para nós, é viver cada uma das promessas. Existem muitas pessoas, mais pessoas, que não vivem as promessas de Deus, do que aquelas que vivem as promessas de Deus. Mas por quê, pastor? Por que tantas pessoas não conseguem viver as promessas de Deus? As promessas de Deus, elas precisam ser vividas. E existem promessas individuais e existem promessas universais. E as promessas, elas são acompanhadas de condições, de instruções. As promessas de Deus são acompanhadas de desafios, de obediência, de princípios. Se você não segue o princípio de Deus para a tua vida, vai ser muito difícil você viver as promessas de Deus. São condições que Deus coloca para que a gente possa viver as promessas. E é por isso que muitos não conseguem viver. Porque as promessas de Deus precisam de
aliança com Deus, precisam de ser perseverantes, precisam de andar por fé, de ser corajoso, passar pelos processos, permanecer firmes e fiéis até o fim. Mesmo nós sabemos que a vontade de Deus é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Não é fácil viver as promessas de Deus, mas não é impossível. E se tem um desejo de Deus no coração dele, é que cada um de nós possamos viver cada promessa que ele já fez para as nossas vidas. E mesmo diante de tantos desafios, Hebreus 10, versículo 35, diz que a nossa confiança em Deus precisa permanecer, porque aquele que fez a promessa é fiel para ir até o fim. E a palavra de Deus, lá em Hebreus, diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Amém? Você não é aquele que retrocede para a perdição. Você é aquele que permanece firme e fiel até o fim, para que você possa viver as promessas de Deus na tua vida. Amém? Vocês estão aqui? Então anime o teu coração, porque Deus tem promessas e você vai viver diante das lutas, das adversidades que você está enfrentando, você vai viver as promessas de Deus. Então abra a tua Bíblia lá em Números 23, 19, diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Será que tendo ele prometido não fará? Ou tendo falado não cumprirá? Josué 23, 14 diz assim: eis que hoje sigo pelo caminho de todos os mortais. E vocês sabem, de todo o coração, de toda a alma, que nenhuma só promessa falhou. De todas as boas palavras que o Senhor, seu Deus, lhe falou, todas se cumpriram, nenhuma delas falhou. As promessas de Deus sobre a nossa vida, elas são infalíveis. O que são promessas de Deus para a nossa vida? São palavras dele sobre você antes mesmo de você existir. Na verdade, você só está aqui hoje, você só existe, você só nasceu porque Deus fez uma promessa para você, antes mesmo de você nascer. E precisamos ter essa consciência, que existe uma promessa, e a promessa de Deus é algo tão poderoso, porque a promessa de Deus carrega identidade, a promessa de Deus carrega propósito, a promessa de Deus carrega uma missão. Quando Deus faz uma promessa para você, o inimigo fica furioso e ele se levanta de uma forma tremenda, porque ele quer parar o seu propósito, a sua missão. Então a tua promessa é alvo do inimigo. E você precisa ter uma consciência que antes de tudo acontecer na tua vida, já existia uma palavra de Deus liberada sobre a tua vida. Você crê nisso? Então abra a tua Bíblia lá em Gênesis 37, eu quero falar sobre José, sobre Davi, sobre Jesus. Diz assim, Gênesis 37, José teve um sonho e contou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. 1 Samuel 16 diz, o Senhor disse a Samuel, até quando você terá pena de Saul, se eu o rejeitei como rei de Israel? Enche um chifre de azeite e ponha-se a caminho, vou enviar você a Jessé, o belemita, porque escolhi um dos filhos dele para ser rei. Isaías 9 diz assim, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre seus ombros. E seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Salmo 139, 16 diz, os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escritos determinado quando nenhum deles ainda existia. O que é que nós podemos aprender com esses versículos? Que uma promessa de Deus foi liberada sobre a vida desses homens, muito antes dele entender ou viver
ou imaginar daquilo que estava acontecendo na vida dele. José estava na casa do pai, o queridinho do pai, e Deus deu para ele um sonho, que ele ia ser governador, mas ele não sabia o que é que ia acontecer com ele. Davi estava no campo, cuidando de ovelhas. E Deus fala para Samuel, olha, vai lá na casa de Jessé, e tem um filho dele que eu vou ungir rei. Davi nem imaginava que naquele momento que ele estava lá no campo, cuidando de ovelhas, Deus estava liberando uma palavra através de um profeta, o qual ia ser uma promessa sobre a vida dele, que ia mudar o seu destino para sempre. Jesus estava no seu trono de glória, com o Pai, e o profeta Isaías já estava profetizando daquilo que Jesus iria fazer. E Deus dizia, meu filho, você vai nascer lá na terra, você vai crescer, seu nome será maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Meu amado, muitas promessas, elas são liberadas na nossa vida num dia bom. Hoje de manhã eu falei que a gente precisa ter esse entendimento. No dia que está tudo bem na tua vida, Deus te dá um sonho, como foi com José, e você precisa estar atento para aquilo o qual Deus, e a forma que Ele vai falar com você. Com José, Deus deu um sonho para ele. O sonho estava contido nesse sonho, a promessa. Estava contido a identidade de José, o qual ele nasceu para ser. Estava contido a missão dele, governar o Egito para salvar toda a humanidade, principalmente o povo de Deus. Um sonho. Estava contido tudo isso. E Satanás ficou furioso e se levantou contra José. Vamos tentar acabar com o sonho dele. Com Davi foi diferente. Deus usou um profeta. Deus falou para um profeta: escolhi um homem dos filhos de Jessé, que será rei. E Davi estava no campo, cuidando de ovelha. E de repente mandam chamar ele, e o óleo cai sobre a sua cabeça. Você é rei de Israel. Você será um rei em Israel. Você precisa estar atento. Como Deus vai falar com você, para apontar para você a promessa dele, da qual ele estabeleceu e ele escreveu, mesmo antes de você nascer, como nós lemos lá no Salmo 139, antes de você ser criado, todos os teus dias já foram escritos, antes de cada um deles existir. Pastor, então quer dizer que tudo que eu estou vivendo está escrito no livro de Deus? Eu não sei. Se você está vivendo a vontade de Deus ou você escolheu fazer do seu jeito. Porque a palavra de Deus diz que existem dois caminhos. Eis que eu coloco diante de você o caminho da bênção e da vida, e o caminho da desobediência, do mal e da maldição. Deus nos deu o livre-arbítrio. Se você entendeu e buscou a Deus, dizendo: Senhor, qual é o caminho que eu devo seguir? Qual é o teu propósito para a minha vida? Para quê ou por que eu nasci? Quem sou eu? Qual a minha identidade? E se Deus falou com você, e você começou a traçar esse caminho, então você está vivendo os dias que Deus já escreveu para você. Mas se você nunca fez isso, e começou a viver a sua vida do jeito que você quis, então você está escrevendo a tua história. Você entendeu a diferença? Que tem muita gente que está vivendo os dias que ela está escrevendo, não o que Deus escreveu. Eu vivi muitos anos da minha vida o que eu quis, o que eu estava escrevendo para a minha vida. Com 15 anos de idade saí da igreja. Não vou mais para a igreja, agora eu sou nas baladas. Comecei a beber. Isso foi o que Deus escreveu para mim? Não. Esse era o caminho de morte que eu estava escrevendo para a minha vida. Aí conheci a minha esposa, com 17 anos, 5 anos de namoro, casei.
E eu quero te dizer, Deus dá palavra e promessas nos dias bons. Quando eu fui casar com a Meg, quando eu fui namorar com ela, ela pediu uma palavra para Deus. Deus disse, namora com ele. Foi noivar, Deus disse, noiva com ele, deu outra palavra. E quando ela foi casar, vestida de noiva, ela abriu a palavra de Deus. Senhor, é para eu casar com ele? 5 anos de namoro. Ela ainda estava com dúvida se ia casar comigo. Mas ela precisava de uma palavra de Deus. E Deus disse, vai, porque esse é o vaso que eu escolhi. E um dia ele vai pregar minha palavra às nações da terra. Mas como? Ela estava casando com um cachaceiro, um farrista, que passava final de semana nas baladas. Mas Deus deu uma palavra, porque eu não nasci para ser um farrista. Eu nasci com algo já estabelecido por Deus para a minha vida. Eu quis ser jogador de futebol, eu quis ser, fui vendedor, fui empresário, quis ser engenheiro, quis ser tanta coisa. E aí Renatinho ainda me lembrou, quando eu me converti, eu quis ser ministro de louvor. Mas ainda há esperança. O ministro é diferente de quem canta. Eu posso estar ministrando aqui o louvor, vai lá, e Deus vai abrir o mar, Deus vai e tal. Né, Renatinho Sueli? Eu quis ser tanta coisa, mas Deus estabeleceu algo para a minha vida. E aí, depois de tanto tempo caminhando com Deus, e orando, eu disse assim, Senhor, por que a minha vida como empresário não dá certo? E Deus disse, você nasceu pastor. Você se torna muitas coisas que você escolhe ser. Mas você nasce algo estabelecido por Deus antes de você nascer. E você precisa encontrar isso. José nasceu para ser governador, Davi nasceu para ser rei, Jesus nasceu para ser salvador da humanidade. Por 30 anos ele foi carpinteiro, mas ele nasceu para ser o Salvador. E aí, uma palavra, no dia bom, no dia do casamento, Deus deu uma palavra para Meg. No dia bom, maravilhoso, dia de festa. Mas os 5 anos de casado foi pedreira. Porque eu bebia, chegava em casa de madrugada. E o que é que sustentou ela nesses 5 anos? A palavra. O que é que sustentou José no fundo do poço? O que é que sustentou José na prisão? O que é que sustentou José no Egito? A palavra. O que é que sustentou Davi na caverna de Adulão, nos desertos, fugindo de Saul? A promessa de Deus que ele era rei de Israel. Você precisa carregar uma palavra de Deus. Deus determinou uma promessa sobre a tua vida, mas a partir do momento que essa promessa foi estabelecida, o inferno todo se levantou e se levanta para impedir você de viver essa promessa. Mas eu quero te dizer que diante de tudo de ruim que o inimigo fez na tua vida, cada ferida que ele causou, cada perseguição, cada luta, tudo que ele marcou a tua vida, Deus transforma tudo isso em bem, em bênção sobre a tua vida. Mas sabe o que é o pior? O inimigo muitas vezes acredita na promessa de Deus mais do que você. Deus te promete algo, e quando você não vê isso acontecendo, você desiste. E o inimigo faz de tudo para você desistir. Sabe por quê? Porque ele acredita mais na promessa de Deus na tua vida do que você. Sabe por que ele acredita? Porque ele sabe, ele conhece o Deus que dá a promessa. Ele viu Deus criar todas as coisas. Ele sabe que quando uma palavra sai da boca de Deus, ela não volta vazia. Ele é aquele que transforma do nada tudo que ele criou. Então Satanás sabe disso.
Esse Deus, quando fala, acontece. Mas os filhos dele, duvida. Então eu vou fazer de tudo para que eles não acreditem nessa promessa, diante das lutas e dos desafios. Satanás não tem revelação. Satanás tem informação. Quando Moisés nasceu o libertador. Satanás não sabia quem era o libertador. Mas ele sabia que o libertador estava nascendo porque existia uma informação. E ele mandou matar, Faraó mandou matar todos os meninos. Assim foi com Jesus. Jesus nasceu. Os magos anunciaram, a estrela brilhou. Manda matar. Herodes mandou matar todos os meninos. De 2 anos para baixo. Porque ele não sabia quem era, mas ele tinha a informação. Satanás muitas vezes não sabe para onde Deus vai te levar. Quantas vezes que Satanás tentou me matar? Quantas vezes Satanás tentou me matar? Esse fio está me puxando aqui. Quantas vezes Satanás tentou me matar? Porque ele sabia que Deus tinha uma promessa para a minha vida. Meu amado, eu já derrubei um muro, numa curva que tem lá na minha terra, lá em Recife. Eu chamei curva Tamburello. Eu passei direto, eu dormi na direção. Eu quase cheguei na sala da mulher com um carro. Derrubei o muro dela e fui. Esse meu lado aqui é todo quebrado. Meu amado, você precisa entender que sempre que as promessas de Deus forem liberadas sobre a tua vida, o inferno também vai liberar opositores contra ela. O destino profético de Deus para a tua vida desperta o inferno para te impedir. Mas hoje eu vim aqui trazer uma palavra de Deus ao teu coração. Amém? Então levanta a tua mão, que eu vou liberar essa palavra sobre a tua vida diante das promessas que Deus tem. E em nome de Jesus, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida, como o Senhor foi com Moisés, como o Senhor foi com Josué. O Senhor será contigo, em nome de Jesus, porque eu sou o Senhor e não há outro, e agindo Deus, ninguém pode impedir, em nome de Jesus, e aquilo que Deus prometeu na tua vida, Ele vai cumprir, em nome de Jesus, amém. Então aplauda ao Senhor. Você precisa entender que o plano de Deus sobre a tua vida, o plano do inimigo contra a tua vida sempre será frustrado se você permanecer em Deus. Assim foi com José. Venderam José para o Egito. Eles não sabiam que eles estavam só levando José para o lugar da promessa de Deus. Davi foi perseguido por Saul. Satanás, através de Saul, quis matar Davi de todo jeito. Mas ele não sabia que estava levando Davi cada vez mais para o trono. Quando o inimigo queimou Ziclag, levou a família de Davi, e Davi chegou naquele lugar, só tinha pó e cinza. E aí, você pode dizer, e agora, Senhor, como é que eu vou viver promessa? Agora eu estou no pó e na cinza. Davi nunca mais voltou para Ziclag. Ziclag não foi mais morada de Davi. Dali, Davi foi assumir o trono. Da mesma forma com Jesus. Meu amado, traíram Jesus, maltrataram Jesus, crucificaram Jesus, mataram Jesus, o inferno festejou a morte de Jesus. Mas eles não sabiam que eles estavam levando Jesus para um lugar muito mais alto daquilo que eles imaginavam. Porque Jesus na cruz estava estabelecendo o reino dele para sempre. Porque na cruz ele despojou todo o principado, toda a potestade, todo o inferno. Ele venceu a morte
E ele foi colocado acima de todos. Deus deu um nome para ele acima de todos os nomes. Um poder que ninguém tem. Uma autoridade que ninguém tem. Jesus. E às vezes, diante da tua promessa, você passa por um momento tão difícil da tua vida, que de repente fica só pó e cinza. Você olha, morreu, não tem mais como. Só que existe uma palavra de Deus que você precisa carregar no teu coração. Romanos 8, 28 diz: sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Meu amado, Deus tem um propósito para a tua vida. Diante de toda a ação do inimigo para impedir de você viver as promessas de Deus sobre a tua vida, se você permanecer fiel, se você cumprir os propósitos de Deus para a tua vida, você precisa entender que quanto maior esse processo, maior, mais alto é o lugar que Deus vai te levar. Davi foi perseguido, Davi fugiu, foi ameaçado. Jesus, filho de Davi, morreu, mas ele ressuscitou. E Deus colocou ele no lugar mais alto. Pastor, esse processo está doendo muito. Te prepara. Se está doendo demais, é porque Deus tem algo maior para você, que você nem imagina, que os teus olhos não viram, que os teus ouvidos não viram, que ainda não chegou no teu coração. Aquilo que Deus tem reservado para você. Jesus passou por isso. Na cruz, Jesus disse aos seus opositores: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Você sabe por que Jesus disse isso? Jesus estava no processo de viver a promessa. O processo era a cruz. Mas na cruz, Jesus precisava ainda cumprir os princípios de Deus. E ele disse: perdoa, Senhor, eles não sabem o que fazem. Sabe por quê? Porque Jesus ensinou: se você tem alguma coisa contra, ou alguém tem alguma coisa contra você, na hora de você entregar uma oferta, você vai lá, se conserta com teu irmão, e depois você vem e coloca a tua oferta. Jesus era a oferta. Jesus estava prestes de se entregar como oferta viva no altar de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Jesus não poderia ser a oferta. Jesus não poderia dizer está consumado antes de dizer perdoa, Senhor. Porque eles não sabem o que fazem. Porque isso era um princípio. Presta atenção. Para você viver promessas, você precisa cumprir os princípios de Deus na tua vida. Tem pessoas que não vivem promessas porque não conseguem liberar perdão. Você tem promessa de Deus? Sim ou não? Então tudo que aconteceu com você, tudo que fizeram com você, para te ferir, te machucar, te humilhar, toda rejeição, todo abuso, toda ferida, todo desprezo, todo o mal que causaram contra a tua vida para te destruir, Deus vai transformar tudo isso em bem, em força, em coragem, em resiliência, em sabedoria, para você chegar melhor, mais forte, mais sábio, mais forjado, mais capacitado no lugar da tua promessa. Assim foi com José, assim foi com Davi, assim foi com Jesus, e assim é com você. Amém? A promessa de Deus, elas são imutáveis, irrevogáveis, elas são eternas. E Deus está esperando você no lugar da promessa. Deus faz uma promessa para você aqui, e Ele te espera lá. Assim foi com José. Ele disse: José, toma aí o sonho, é a tua promessa, você vai ser governador. Deus estava esperando José lá no trono do Egito.
Davi, você é rei. Deus estava esperando Davi lá no trono. Meu amado, Deus está esperando você no lugar da promessa que Ele fez. E você sabe que promessa é essa? Você sabe para onde você está indo? Para viver as promessas de Deus para a tua vida? Jesus veio inaugurar um novo tempo. Jesus veio inaugurar e trazer sobre as nossas vidas bênçãos superiores, promessas superiores, através da aliança superior que Ele fez. Hebreus 8:6 diz assim: agora Jesus obteve um ministério tanto mais excelente quanto também mediador de superior aliança, instituída com base em superior promessas. Jesus veio trazer promessas superiores. Sabe o que eu lembrei quando eu vi esse texto? Eu lembrei lá de Caleb. Caleb, quando ele entrou na sua promessa, na terra prometida, que ele disse, aquele monte é meu. E Josué disse, vai lá e toma esse monte. E ele foi lá conquistar aquele monte. E quando ele chegou naquele monte, quem conquistou, ele disse assim, olha, quem for comigo e conquistar esse monte, eu vou dar uma recompensa. E Otoniel foi lá, irmão dele, conquistou. E aí, ele deu a sua filha para Otoniel. E lá em Josué 15:18, disse esta, quando foi morar com Otoniel, insistiu com ele para que pedisse um campo ao pai. Quando ela desceu do jumento, Caleb perguntou, o que você quer? Ela respondeu, quero que me dê um presente, já que o Senhor me deu uma terra seca, me dê também algumas fontes de águas. Então Caleb deu a ela fontes superiores e fontes inferiores. Meu amado, quando eu leio esse texto das promessas superiores de Deus para a nossa vida, eu quero te dizer que Deus tem promessas superiores para a nossa vida. Mas Ele também tem promessas aqui na terra para você. E eu quero falar sobre 5 promessas. Hoje de manhã eu cheguei na segunda. E você que vem à noite vai receber as outras 3 promessas. A primeira promessa foi que o véu foi rasgado. O sacrifício de Jesus naquela cruz rasgou o véu. Deus estabeleceu uma promessa superior para a nossa vida. O véu foi rasgado de cima a baixo, agora você tem um acesso. Agora os meus filhos vão ter acesso com o Pai. Você não precisa de mediador, você não precisa de ninguém para te levar direto ao trono de Deus. Você é filho, você agora vai direto ao trono de Deus. E hoje de manhã eu contei uma história que aconteceu nos Estados Unidos. Um soldado estava lá na frente da Casa Branca chorando, e de repente veio um menininho lá de dentro da casa, e foi andando, passando por todo mundo, aquele jardim imenso, e ele foi chegando no portão, e ele viu aquele soldado chorando, e ele foi em direção ao portão, o portão se abriu, ele saiu do portão, e chegou a tal soldado, e disse assim, por que você está chorando? Ele disse, eu queria falar com o presidente, mas eu não consigo. E aquele menininho disse, pega aqui na minha mão, vamos lá. E ele passou pelo portão, ele passou pelo jardim, ele entrou na Casa Branca, e ninguém parava aquele menino, e ninguém parava ele, nem o soldado. E ele foi entrando, e ele entrou nos corredores da Casa Branca, e ele chegou lá, entrou no gabinete do presidente. E aí estava lá o presidente Lincoln. E o presidente olhou para ele e disse, filho, o que é que você quer? Ele disse, pai, esse soldado estava chorando lá fora e ele quer falar com você.
Foi isso que Jesus fez comigo e com você. Quando esse véu foi rasgado, ele se tornou o caminho. E quando Jesus pega na tua mão para te levar diante do Pai, não tem inferno, não tem homem, não tem principado, potestade, não tem circunstância, não tem ninguém que possa impedir ele de te levar até o trono. Você tem um livre acesso para ir para o trono do Pai, porque Jesus abriu esse caminho e se tornou esse caminho. A segunda bênção, ele derramou o seu Espírito sobre seus filhos. João 16 diz assim, versículo 7, mas lhe digo a verdade, Jesus falando, é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, mas se eu for, eu enviarei a vocês. Bota o versículo 8. Quando ele vier. E quando ele vier. E se você continuar lendo, você vai ver que ele vai convencer o mundo. Ele vai convencer os homens do pecado, da justiça, do juízo. Ele vai guiar os meus filhos. Ele vai dar sabedoria para os meus filhos. Ele vai guiar meus filhos em toda a promessa. Ele vai encher os meus filhos de poder, de graça, de unção. Quando ele vier, e eu quero te dizer que ele já veio. Ele mora dentro de você, o Espírito Santo. Meu amado, sem o Espírito Santo, é impossível de viver as promessas de Deus. Porque ele é aquele que nos dá força, que nos dá coragem, que nos ensina, que nos liga ao Pai, que nos traz revelação de Deus para as nossas vidas. Sem o Espírito Santo sobre a tua vida, você não consegue. E é uma coisa em comum com José, com Davi e com Jesus. Os três carregavam o Espírito Santo sobre a sua vida. O Espírito de Deus estava sobre eles. Gênesis 41, 37 diz assim, o conselho agradou a Faraó e todos os seus oficiais. Então Faraó perguntou aos seus oficiais, será que poderíamos achar alguém melhor do que José? Um homem em que está o Espírito Santo de Deus, ou seja, o Espírito de Deus. Samuel 16, 1 Samuel 16, 13. Samuel pegou um chifre de azeite e ungiu Davi no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Davi conseguiu suportar tudo aquilo porque o Espírito de Deus estava sobre ele. E Davi valorizava o Espírito Santo de Deus de tal maneira que o Espírito Santo de Deus era mais importante do que o trono, do que a promessa de Deus na vida dele. Quando Samuel chegou até Saul e disse, você foi rejeitado por Deus. Saul disse, não tira o meu trono. Segurou na veste de Samuel e rasgou. E Samuel olha para ele e disse, hoje o Senhor rasgou o teu reino. Mas com Davi foi diferente. Quando Davi pecou, que Natan chegou diante dele e disse assim, você pecou. Davi disse, pegou a coroa dele, deixou assim, no trono, rasgou as suas vestes e foi para o deserto. E a oração de Davi foi, Senhor, não aparta de mim o teu Espírito. Pode levar o meu trono. Pode me tirar como rei de Israel, mas não tira de mim o teu Espírito. Eu não vou conseguir viver a promessa sem o teu Espírito. Meu amado, o Espírito Santo de Deus é que te conduz a viver as promessas de Deus. Ele é o único que pode fazer isso. Se alguém querer te oferecer, olha, você quer o Espírito ou você quer o trono de glória?
Não. Pode ficar com tudo. Eu quero o Espírito. Porque o Espírito vai te levar a viver tudo que Deus tem para a tua vida. Tem gente que quer títulos, posições. Queira o Espírito. Não te aparte de mim, Senhor, o teu Espírito. Mateus 3,16, depois de batizado, Jesus logo saiu da água, e eis que os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba, vindo sobre ele. O Espírito de Deus é tudo que eu e você precisamos de Deus para a nossa vida. Ele é o Deus dentro de você. Ele é o tesouro que você carrega nesse vaso de barro. Dá para você entender isso? Em terceiro lugar, a terceira bênção, promessa superior, vida abundante. João 10:10 diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que você tenha vida e a tenham em abundância. Deus tem uma vida abundante para você. Jesus não veio só te salvar. Jesus não veio aqui para te tornar filho de Deus e te levar para o céu. Não. Ele veio aqui para estabelecer sobre você a promessa de Deus e você viver uma vida abundante aqui na terra. Uma vida plena, uma vida cheia do Espírito, de paz que excede todo entendimento, de cura na tua alma, para que você tenha uma alma próspera. Eu não estou falando de dinheiro. Tem muita gente que tem muito dinheiro, mas não tem uma vida plena com Deus. Não tem a felicidade, a alegria do Senhor, que é a nossa força. Não tem uma mente de Cristo, uma mente renovada. Não é liberto. Uma vida plena. Jesus veio trazer para mim e para você. A herança de Deus para a nossa vida não é uma herança só no céu. Existe uma herança aqui na terra. No céu não haverá choro, não haverá dor, não haverá sofrimento, enfermidade, não haverá nada disso, nem obra. Você não vai fazer nada no céu a não ser glorificar a Deus. Eu costumo dizer que lá no céu só tem coelho e borboleta, passeando naquelas gramas, naqueles campos. Aí a minha esposa, não, digo, acho que só tem coelho e borboleta, porque são... A promessa de Deus aqui na nossa vida não é fácil. Ela é conquistada à força. Jesus disse isso. Meu reino é conquistado à força. Para viver a promessa, a gente tem que se esforçar, a gente vai enfrentar lutas, desafios. O Evangelho não é um Evangelho de covardes. Não. O Evangelho é um Evangelho de homens cheios do Espírito Santo, que estão dispostos a negar-se a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir a Jesus. A partir do momento que você vem para o reino de Deus, você automaticamente tem um inimigo mortal que vai resistir você, mas Deus vai te dar força para resistir o inimigo e ele vai fugir de você. Promessas de Deus para a tua vida. A quarta promessa é a promessa da vida eterna. Hebreus 9,15 diz: por isso mesmo ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que foram chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que houve uma morte para a remissão das transgressões que foram cometidas sobre a primeira aliança.
Hebreus 9, 28 diz assim: assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez por todas para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez, não para tirar os pecados, mas para salvar aqueles que esperam por Ele. Apocalipse 3,5 diz: ao vencedor será assim, vestido de branco, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida, pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Meu amado, essa é a maior e a mais perfeita promessa de Deus para os seus filhos. A vida eterna com Ele reinando. Olha, deixa eu te dizer uma coisa. O diabo pode oferecer muita coisa para os filhos de Deus. O diabo pode oferecer dinheiro, cargo, o mundo inteiro. Ele ofereceu para Jesus poder, fama. Homens podem te oferecer tantas coisas, mas ninguém pode te prometer a vida eterna. Só Jesus. Porque Ele conquistou na cruz essa autoridade e esse poder. Você, filho de Deus, tem a promessa da vida eterna com Ele, para sempre. Amém? Aplauda ao Senhor. Hebreus 6, 17 e 18 diz assim: por isso Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou com seu juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. A promessa e o juramento de Deus para a nossa vida é imutável. Aquilo que Deus prometeu para você, Ele não vai mudar. Ele vai continuar para que você possa viver essas promessas em nome de Jesus. Mas tem uma coisa que hoje eu quero que você guarde no teu coração, para que você possa vencer e viver as promessas de Deus na tua vida. Você precisa vencer as feridas que foi causada ao longo da tua vida. Tem gente que não consegue avançar porque carrega uma ferida do seu passado. Ah, pastor, você não sabe como foi a minha vida. Eu fui rejeitado, eu fui abusado. Ah, eu fui sei lá o quê. Maltratado. José viveu isso. Davi viveu isso. Jesus viveu isso. Eu vivi isso. E eu creio que você também já viveu isso. E tem pessoas que não conseguem romper a ferida do seu passado para viver a promessa, porque as feridas é uma ferramenta, é uma arma que Satanás usa para te paralisar no teu passado. E você precisa vencer essas feridas. Eu fico admirado com José. Tem pessoas que dizem: não, você não pode avançar se você não vencer essa ferida no teu coração. Sabe o que é que José fez? José tinha uma ferida. José tem uma mágoa no coração dele. A mágoa da rejeição. A mágoa do desprezo. A mágoa porque ele foi vendido pelos seus irmãos. Os seus irmãos desejaram matar José. E José estava muito longe dos irmãos. Para os irmãos de José, quem sabe José já tinha morrido. E José estava no Egito. Nessa época não tinha telefone, WhatsApp.
Não tinha. Não tinha como José passar um zap. Oi, irmãos, papai, estou vivo. Não. Só que José tinha um sonho. E José tinha uma promessa. E ele não poderia deixar que aquelas feridas impedissem dele viver a promessa. E quando ele chegou no Egito, ele foi governar na casa de Potifar. Mas mais uma vez Satanás tentou fazer com que ele não vivesse a promessa. Injustamente, a mulher de Potifar lançou José numa prisão. E José estava agora numa prisão. Mas o dia da promessa chega, porque aquilo que Deus prometeu, ninguém pode impedir. E um dia chamaram José. Faraó chama José. E agora José foi chamado para interpretar o sonho de Faraó. E quando José foi chamado para interpretar o sonho de Faraó, Faraó falou aquilo: não existe ninguém mais ajuizado e sábio como José, ao qual tem o Espírito de Deus. Você vai governar o Egito. José tinha duas opções. Ou dizer para Faraó: eu não posso, porque eu carrego uma mágoa aqui dentro. Eu carrego uma ferida de rejeição no meu coração. Eu fui vendido pelos meus irmãos, traído, odiado por eles. Eu não vou conseguir. Não. José pegou aquela ferida e disse assim: ferida, eu não posso te curar agora, me curar de você, me livrar de você agora, mas eu posso deixar você aqui, e eu posso viver a minha promessa. Ferida, você não vai me impedir de viver a minha promessa. Você vai ficar aqui, na hora certa, no momento certo, quando eu tiver oportunidade, eu vou curar de vez essa ferida. E quando o Faraó chamou ele, ele assumiu o trono. E ele até tentou maquiar aquela ferida, colocando o nome dos seus filhos, de Efraim e Manassés. Deus me fez esquecer da casa do meu pai, e Deus me fez prosperar na terra da minha aflição. Quem olha assim diz: não, ele agora está curado, Deus fez ele esquecer. Não, a ferida estava lá dentro, mas José governou como ninguém. José estava vivendo a promessa de Deus, mas depois de 2 anos, os irmãos de José estão agora diante dele. E José chora tão alto que todo o Egito escuta. José disse: agora é hora de eu curar minhas feridas, de uma vez por todas. As feridas do passado não impediram de José viver as promessas. Tem muita gente que não está conseguindo viver as promessas porque estão carregando as feridas do passado. Não conseguiram nem levar na cruz de Cristo e deixar lá. Não conseguiram nem perdoar. José se deparou com seus irmãos e ele entendeu algo poderoso. Lá em Gênesis 45 diz assim: quando os irmãos dele se depararam com ele, ele se fez conhecer pelos seus irmãos. Gênesis 45, 7 diz assim: Deus, os irmãos dele: mas você está aqui, José. José disse assim: Deus me enviou diante de vocês, para que fosse conservado para vocês um remanescente na terra, para que a vida de vocês fosse salva por meio de um grande livramento. Assim, não foram vocês que me enviaram para cá, e sim Deus que me fez de mim como um pai de Faraó, e senhor de toda a sua casa.
e como governador de toda a terra. Meu amado, preste atenção no que eu quero dizer para você. A promessa que você carrega, que Deus fez para você, é maior do que qualquer dor que o inimigo possa colocar no teu coração. A promessa que Deus fez para você é maior do que qualquer perseguição, qualquer desafio, qualquer injustiça, qualquer ferida que causaram na tua vida. A promessa de Deus ainda é maior do que tudo isso. E quando Deus te colocar no lugar da promessa, você vai entender o processo que você passou. José entendeu esse processo. Quando você cura as feridas, você entende os processos. Você entende o propósito. E a promessa fica clara diante dos teus olhos. A promessa fica clara no teu coração e na tua mente. José disse: eu agora entendi, porque Deus permitiu que vocês fizeram isso comigo, para me trazer para cá, e agora salvar a vida de vocês, porque ainda falta 5 anos de fome. E o meu sonho, a promessa que Deus fez para mim, será cumprida, porque vocês vão se prostrar diante de mim. E o sonho que Deus me deu vai ser realizado. A promessa de Deus é maior do que qualquer coisa que o inferno colocou contra a tua vida. É maior. Hebreus 10, 23 diz assim: guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Você não carrega na tua vida promessa de homem. Você não carrega na tua vida promessas que eu te fiz, que algum homem te fez, que teu pai e a tua mãe fizeram e não cumpriram. Não. Você tem que ter a certeza no teu coração que a promessa que você carrega no teu coração, antes mesmo de você existir, é uma promessa de um Deus que é fiel. Ele não mente, Ele não muda, Ele não se arrepende. E Ele está esperando você no lugar da promessa. Josué 21 diz assim: nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor havia falado à casa de Israel. Tudo se cumpriu. Tudo se cumpriu. Tudo vai se cumprir na tua vida. Se você seguir os princípios de Deus. Se você confiar nesse Deus, se você for perseverante até o fim, se você não deixar que as feridas que o inimigo causou na tua vida através de pessoas te impeça de viver as promessas. Feridas precisam ser curadas, sim. Ela tem um tempo certo, o momento certo de ser curada, o modo certo de ser curada. Mas elas não podem impedir de você viver as promessas que Deus tem para a tua vida. Amém? Fica de pé. Fecha os teus olhos por um momento. Eu quero orar com você. Mas vai pensando nas promessas que Deus já te fez nesse momento. Porque nenhuma delas pode ser frustrada na tua vida se você permanecer nele. Aleluia. Fica de pé, eu quero orar com você. Olhem para mim. Você não pode morrer antes de viver cada promessa que Deus tem para a tua vida. Você precisa conhecer essas promessas. José conheceu através de um sonho. Davi conheceu através de uma palavra. Você precisa conhecer cada promessa que Deus fez para você. Existem promessas universais que Deus liberou para todos os seus filhos. Mas existe uma promessa
individual para a tua vida. É um lugar, é uma missão, ao qual Deus quer estabelecer o reino dele através da tua vida, para abençoar a vida de muitos. Então, não deixe que o inferno paralise você, com perseguições, com feridas, com mágoas. Não deixe. O inferno, ele não é mais poderoso do que as promessas de Deus na tua vida. Você tem promessa de Deus. Viva. Se esforce. Rompa com tudo que queira te parar. Mas viva as promessas de Deus na tua vida. Amém? Fecha os teus olhos. Pai, em nome de Jesus, aqui estão teus filhos. Eu não sei, Pai, o que cada um dos teus filhos tem enfrentado, ou que eles estão enfrentando. Mas uma coisa eu sei, que a tua palavra nos diz, que o Senhor tem promessas, que o Senhor tem propósitos, que o Senhor tem herança para cada um deles. Que eles saiam daqui hoje com essa certeza no coração, que nada, nem perseguição, nem luta, nem principado, nem potestade, nada, Senhor Deus e Pai, nem coisa do futuro, nem do porvir, pode afastar eles do teu amor. E é no teu amor que há promessas para os teus filhos, que eles se encham do teu Espírito, Senhor, que eles possam, Senhor Deus e Pai, entender a cada dia, que mesmo com as dificuldades, com as perseguições, o Senhor vai usar tudo isso para levar ele mais perto da promessa, em nome de Jesus, e que eles carreguem essa certeza no coração, que eles não podem morrer sem viver as promessas que o Senhor já liberou sobre a vida deles. Abençoa teus filhos, derrama da tua graça, do teu poder sobre a vida deles, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, que eles possam entregar a vida diante de Ti, Senhor Deus e Pai, a cada dia, que eles possam, Senhor Deus e Pai, Te conhecer, Senhor Deus e Pai, estabelecer uma aliança contigo perpétua, Senhor Deus, em nome de Jesus, e que eles saibam que nenhuma das Tuas boas promessas podem falhar na vida deles, se eles não retrocederem, mas que se eles permanecerem em Ti, andando nos Teus princípios e vivendo os processos. Abençoa Teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Leva eles em paz para viver um novo tempo, uma semana de vitória, um mês abençoado, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda ao Senhor. Ó, declara. Olha para Ele.